Eu venho aqui, Senhor, nesse momento tão especial, tão lindo, tão maravilhoso, tão prazeroso, de ligar, Senhor, essas câmeras do celular e orar ao Senhor. Orar por quem? Orar pela minha vida, orar pela vida dos meus irmãos e irmãs que vão estar ouvindo esse vídeo, orar pelo nosso país, orar pelas nossas famílias, colocá-las diante do Senhor. Deus amado e Deus querido, toma, Pai, esse momento em tuas mãos. Doce, poderoso e amado Espírito Santo, seja bem-vindo a essa gravação de vídeo. Seja bem-vindo. Se o Senhor não estiver aqui comigo e com os meus irmãos, de nada vai adiantar esse momento. O Senhor disse na sua palavra, no seu evangelho, lá se escreveu João, que nós temos que estar conectados à videira. Se não estivermos, nós não poderíamos dar frutos de jeito nenhum. E nesse momento eu chego aqui, eu peço para que o Senhor abra o meu coração e abra o coração dos meus irmãos, para que nós possamos, Deus, entender a tua palavra, saber o que tu queres para nós nesse tempo, o Senhor, como o Senhor está movendo no nosso meio nesse tempo. Pedir ao Senhor que venha nos ajudar, Senhor, precisamos tanto de Ti. Eu não posso dar um passo na minha vida, eu não posso respirar, eu não levanto, se não for as Tuas misericórdias, Deus, posso também estar presente na vida de cada um que vai ouvir esse vídeo, aquelas pessoas que estão inscritas e aquelas pessoas que ainda vão se inscrever, que o Senhor possa abençoá-las tremendamente. Que o Teu favor, que a Tua graça, eu profetizo, eu declaro agora, que esteja sobre a vida dos meus irmãos, sobre a sua família, movendo em seus lares. Deus abençoe o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu faço essa oração em nome de Jesus, o nosso Rei, o nosso Salvador para sempre. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. É com muita alegria que eu venho aqui e me apresento mais uma vez para você na gravação dessa mensagem de hoje. Hoje é um belo dia. Gente, olha, não sei onde vocês moram, mas na cidade onde eu moro hoje é um belo dia, um belíssimo dia. Fui à rua, mas fui bem rápido, porque na cidade que eu moro tem bastante blocos. Então, assim, tem determinados horários que fica muito difícil para sair, para fazer qualquer coisa. Então, assim, tá um dia lindo, um dia ensolarado, sabe? Aquele dia mesmo para ir para a praia, para servir ao Senhor, principalmente. Então, eu já acordei hoje com esse belo, maravilhoso dia. Eu quero também, assim, profetizar, e eu quero também, assim, dizer que eu espero que também onde você mora, onde você vive, seja um dia lindo, maravilhoso também, que você possa olhar assim e dizer, Senhor, eu vou me alegrar, porque esse foi o dia que o Senhor fez, para eu me alegrar nele, para eu te servir, da forma que eu puder. Porque tem cada um, meus irmãos, está numa estação diferente uma da outra. Tem estação que a gente serve ao Senhor de um jeito, por exemplo, quando a gente está com filho pequeno, quando a gente serve ao Senhor, sabe? Quando a gente está fora do mercado de trabalho, quando está no mercado de trabalho, quando estamos na nossa comunidade de fé, que eu digo a igreja, em casa, onde nós, em primeiro lugar, servimos ao Senhor em casa, junto dos nossos irmãos, dos nossos filhos, cônjuges, não é? Então, assim, a gente serve ao Senhor de várias formas, de várias formas. E hoje, né, de um tempo para cá, eu sinto que o Senhor me chamou para servir dessa forma. Como? Abençoando a sua vida. Então, se você passou por esse vídeo aí, por um acaso, você estava olhando qualquer coisa no Facebook, no YouTube, e parou nesse vídeo, não passa agora, não. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho para você ouvir a palavra, né, que vai estar sendo falada nesse dia, aqui agora, esse momento que eu estou gravando é tarde, uma tarde de terça-feira. Então, assim, eu espero que quando esse vídeo chegue para você, ele seja uma bênção. Mas, David, por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque é a forma com que eu oro. Eu oro a Deus, eu peço ao Senhor, assim, Senhor, eu quero ser bênção na vida dele. Que eu seja bênção, que o Senhor me apresenta pessoas que vão se conectar a esse canal para eu ser bênção na vida dele. Então, se você parou aí um pouquinho, é isso. Então, não passe, antes de você clicar no botãozinho que é um escrito inscrever-se, e no sininho também. Para quê? Todas as vezes que eu colocar uma oração aqui, que eu colocar uma inscrição aqui, o YouTube vai te avisar. E aí você vai, poxa, David, colocou um vídeo, eu vou ver. Porque eu gostei, ela fala de paz, ela fala de esperança, ela dá um testemunho bom, sabe? Ela fala de coisas que nós estamos precisando tanto nesse mundo. Então, é para isso que eu quero ser bênção na sua vida. E eu já tenho ouvido de algumas pessoas que, olha, têm gostado muito dos seus vídeos, tem sido bênção para mim. Então, tenho certeza que você deve fazer isso também. E, claro, eu vou pedir desde o início para você não se esqueça do joinha. Não se esqueça desse joinha, desse like, clica na mãozinha que está aqui abaixo. Se você clicar ali, dá um joinha, que o YouTube vai entender assim, esse vídeo está sendo relevante, esse vídeo está sendo legal. Eu vou recomendar também a outras pessoas. E não se esqueça de compartilhar no seu grupo do WhatsApp, se for permitido, com seus parentes, com seus amigos, com a sua família em geral. Para aquele amigo, para aquela amiga que está precisando de uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra da verdade. Tem que verdade é essa? A verdade de Jesus Cristo, a verdade que está na palavra que eu vou ler para você agora. Não é a minha verdade, é a verdade da palavra. Nós, os cristãos, nós temos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então, é nessa palavra, é essa verdade que eu estou me referindo. Então, vamos ler? Bem, nós hoje vamos ler, nós vamos examinar um pouquinho, nós vamos refletir um pouquinho, lá no primeiro livro da Bíblia. Você sabe qual é? Isso mesmo, muito bem. Quem falou Gênesis acertou. Nota 10 para você, estrelinha para você. Então, vamos lá. Abra lá no livro de Gênesis, capítulo 18. Pouquíssimas coisas que a gente, pouquíssimos versículos que a gente vai ler. Nós vamos ler e vamos contextualizar. Lá em Gênesis, capítulo 18, versículo 22 e 23, diz assim: os homens partiram dali e foram para Sodoma. Mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse:
exterminarás o justo com o ímpio? Guarda essa palavra. Permaneceu. Mas Abraão permaneceu diante de quem? Do Senhor. Bem, Abraão, um belo dia, estava lá à porta da tenda dele, a Bíblia diz que era um horário mais quente do dia. Ele estava lá, Sara estava na tenda, ele estava observando as coisas. Quando de repente ele avistou 3 homens. Ele foi lá, saudou esses 3 homens, recebeu, ofereceu água, e ele ofereceu uma refeição e eles aceitaram. Ele foi lá, providenciou, falou com o empregado dele, eles arrumaram a refeição, eles ficaram embaixo do carvalho, né? Diz assim a palavra, os 3 homens, Abraão trouxe a refeição, colocou diante deles e eles se alimentaram. Bem, gente, esses 3 homens, pelo que a Bíblia dá a entender, eram dois anjos e o próprio Deus. Nós sabemos que tem algumas aparições do Senhor no Velho Testamento, no Antigo Testamento. E é dessa forma. Então, foi isso que aconteceu. Não sabemos informar, eu não sei como aconteceu, se desde o início Abraão sabia que aqueles eram, não tinha que identificar aqui a WhatsApp chamou. Ele recebeu esses 3 homens. E ele tratou esses 3 homens como se fossem visitantes. Mas, nesses 2 versículos que eu li para você aí, dá a entender que Abraão já tinha percebido aí que se tratava do Senhor. Tanto é que ele falou com o Senhor, e o nome Senhor está todo escrito em letra maiúscula. Isso dá para a gente né, dá para a gente entender, então, aí, até então, que Abraão entendeu. E o Senhor diz também, que o Senhor, quando ele vai, ele envia os 2 anjos para Sodoma e Gomorra, que era para destruir aquela cidade, ele fala assim, ocultarei eu alguma coisa do meu servo Abraão? E ele não ocultou. Ele falou para Abraão qual era a intenção dele. E o que Abraão fez? É, vamos supor assim, a gente não gosta de um país, a gente não gosta de um povo, aquele povo é um povo que faz muita bagunça, que faz muito barulho, que poderia ser o Senhor, e aí vem uma profecia, diz assim, olha, o Senhor tem uma profecia por aí dizendo que o Senhor vai acabar com esse povo, o Senhor vai arrebentar com tudo, vai queimar tudo, não vai sobreviver ninguém. Como será que nós iríamos ouvir uma notícia dessa? Nós iríamos nos compadecer dessas pessoas ou nós iríamos cair sobre bem feito? Aprontaram, não quis saber de Deus, ficaram na farra, na bagunça, agora deixa o Senhor terminar. Sei lá, meus irmãos. Não foi essa a postura de Abraão. A palavra diz que Abraão permaneceu onde? Diante do Senhor, fazendo o quê? Intercedendo. Olha o que ele diz lá no 23. Terminarás o justo junto com o ímpio? Porque nós sabemos porque Deus decidiu exterminar, né, com Sodoma, acabar com aquela cidade, porque o pecado tinha subido aos céus e Deus assim já estava decidido. Deus estava decidido a acabar. Mesmo assim, Abraão decidiu. Outra questão, Abraão sabia que lá estava seu sobrinho, com a sua família. Então ele percebeu. Olha para nós a lição. O que nós fazemos quando um filho sai de casa, seja para fazer uma coisa que, assim, seja para ir para a faculdade, seja para ir para o colégio, seja para ir para o trabalho, ou seja para uma noitada, ou seja para uma coisa onde você não gostaria que ele fosse. Qual é a sua posição? Levantar briga, levantar guerra? Não. Ficar na presença do Senhor, permanecer na presença do Senhor. Nós não lutamos contra a carne e o sangue. Eu já tenho dito isso para vocês. Ficar na presença do Senhor, clamando por aquele filho, clamando por aquele marido. Olha, meus irmãos, nesses dias aí, de feriado, de carnaval, a cidade onde eu moro, ela é uma cidade muito famosa, onde o carnaval é muito famoso. Eu acredito que é o mais famoso do mundo, né? Eu acho que você já deu para descobrir que cidade que eu moro. Então, eu não participo. Mas isso não me dá o direito de eu chegar na janela e falar, e começar assim, xingar, falar um monte de coisa, dizer que aquelas pessoas não prestam, dizer isso, aquilo. Jamais, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Domingo, quando eu voltei da igreja, foi difícil chegar em casa, porque era muita gente, muita gente. Nada. A gente tem que vir como abençoando, porque tem muitos filhos de Deus que estão lá ainda. Ainda não ouviram a voz de Jesus, mas uma hora vai ouvir. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que orar, a gente tem que clamar por eles. E para Deus ter misericórdia, o Senhor salvar, o Senhor cuidar, o Senhor não deixar nada de mal acontecer com as crianças. As pessoas que estão ali, não acontecer uma tragédia. É isso mesmo que a gente tem que fazer. Olha o que Abraão fez, mesmo sabendo que aquelas pessoas ali estavam assim, ele percebeu. E Deus cuidou daquele que, por quem Abraão estava pedindo. Já lá em Gênesis 19, no versículo 16, diz assim, olha como valeu a pena, mesmo Deus estando decidido, ele guardou os seus. Ele guardou. Por quê? Tendo ele hesitado, quem hesitado? Ló, os homens, tem os 2 anjos, o agarraram pela mão, como também a mulher e suas filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Por causa, meus irmãos, da intercessão de um homem, Deus teve misericórdia dele. E se tivesse mais algum justo ali, mais alguma pessoa intercedendo, ele sendo justo ou não, mas assim, por amor, falou a palavra foi por amor a Abraão. Quantas vezes por amor a mim, Deus tem livrado meu filho, minha mãe, você também, por amor aos seus, porque você intercede. O seu filho, sua mãe, seu marido, esposo, não quer ir para a igreja, mas você vai. Chega lá, você bota o joelho no chão, intercede por eles. Aquela mãe
da Sírio Fenícia, que implorou Jesus pela cura da sua filha, a filha dela não estava junto, não. A filha dela estava em casa. A palavra diz que Deus, Jesus falou assim, pode voltar para casa. Já fez uma obra na vida da sua filha. É assim, meu irmão, minha irmã. A nossa luta é dessa forma. Não é criticando, não é xingando, não é brigando, não é gritando, não. É diante do Senhor, porque Ele vai olhar. Olha ali a minha serva, olha ali o meu servo posicionado. E assim Ele vai ouvir. E aí no 29, no 19, 29, diz assim, quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe e destruiu as cidades onde Ló vivia. Quando Deus arrasou as cidades de planície, lembrou-se de quem? Lembrou-se de Abraão. Por quê? Porque ele ficou diante do Senhor clamando. Deus vai salvar seu filho, Deus vai salvar sua filha, vai salvar seu cônjuge, sua família, porque você vai permanecer como Abraão na presença de Deus, na presença do Senhor. E você vai clamar, você vai jejuar, você vai se entregar, você vai se consagrar, vai valer a pena, permaneça, permaneça. E Deus vai livrar. Muitas das vezes ele vai dizer que vai para cá, que vai participar de alguma coisa errada, pela sua intercessão, isso vai dar tudo errado, ele vai voltar para casa, nem vai saber o que Deus fez. Eu já vi isso. Uma esposa contou para mim uma vez. Meu marido saiu de casa para se meter com coisa ruim, e ela ia fazer uma tragédia aquela noite. Deus não deixou. Deu tudo errado, ele voltou para casa. E ela estava na igreja. Quantos testemunhos? Eu acho que você tem aí também para contar. Permaneça na presença do Senhor. Como Abraão permaneceu. Não é aquelas pessoas que não se arrependeram, infelizmente, né? Porque vai ter um dia que isso também vai acontecer. Quando Jesus voltar, a porta da arca vai se fechar de uma vez, as portas vão se fechar. Não vai abrir mais nada. Então é o tempo da gente clamar agora. É o tempo da gente clamar agora. Não é esperar. Gostou dessa palavra? Essa palavra ficou comigo no meu coração. E eu espero que ela possa conhecer. Vamos orar mais uma vez pelas nossas vidas, pelos nossos irmãos, pelos nossos queridos. Não importa em que situação eles estejam. Deus pode. Uma vez também, contar nosso testemunho rapidinho. Uma vez também, um pastor contou, esse pastor, ele é ativo aqui na cidade que eu moro, na igreja que ele congrega. O Senhor o chamou da porta da boate. Ele estava na porta da boate. Deus o chamou dali em diante, nunca mais ele apareceu naquele lugar. Ele é um homem usadíssimo por Deus. Deus pode fazer. Deus pode, só Deus pode fazer. As minhas palavras lá dizendo, filho, não faz isso, filho, não faz aquilo, porque você faz isso, você não vai tentar. E em muitos casos não vai tentar. A maioria que eu vejo, pelo menos, não funciona. Agora, se você colocar o joelho no chão, colocar o rosto no pó, aí é diferente. Eu tenho certeza, nenhuma na sua fé. A gente vai conseguir. Vamos orar? Deus amado, Deus querido, eu quero te agradecer por essa palavra tão forte, Senhor, nos meus corações. Foi escrita há tantos anos, isso aconteceu há tantos anos atrás. E ela é muito atual, ela é atual para mim, é atual para meu irmão. Abraão nos ensinando como interceder. Aleluia, aleluia. É assim que nós vamos vencer, pela intercessão. Nós clamamos a Ti. Clamamos aqui pelos nossos queridos, pelos nossos entes queridos, Deus. Talvez, Pai, muitos dos filhos dos meus irmãos estão aqui ouvindo, esposos, esposas, parentes, estão, Senhor Deus, por aí, aparentemente tão perdidos, aparentemente tão sem solução, mas em nome de Jesus. Nós vamos fazer como Abraão, nós vamos permanecer diante do Senhor, nós vamos clamar, clamar, colocar nosso rosto no pó, e eles serão salvos, eles serão libertos, passarão a servir ao Senhor. Nós cremos. Deus abençoe, visita todas as famílias que me ouvem aqui. Visita, Pai. Deus abençoe o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faça uma obra em suas vidas, Pai. Faça uma obra maravilhosa, restaura, cura, transforma, dá vida eterna. Em nome de Jesus, o Todo-Poderoso que eu faço. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada por você ter ficado até esse momento. Olha, Deus te abençoe. Deus te acrescente muito, muito, muito mais. Não se esqueça do joinha, não se esqueça de compartilhar e não se esqueça de se inscrever no canal. Fica com Deus. Até uma próxima oportunidade.